Olá, pessoal! Seguimos então para o devocional do livro Forte de Lisa Beverly e a gente não vai seguir a ordem do livro. Eu vou expor para vocês alguns dos devocionais que mais arderam no meu coração. E hoje a gente vai começar aqui na página 130, no tema do devocional O Jardim do Coração. E esse devocional é baseado em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 15, que diz assim: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A ideia é a gente refletir sobre a nossa vida como um jardim que precisa ser cuidado, a fim de que não brotem raízes de amargura atrapalhando o nosso desenvolvimento, o nosso relacionamento com o outro e o nosso relacionamento com Deus. Entendendo que algumas raízes acabam bloqueando o nosso desenvolvimento espiritual e relacional. Então ela relata aqui no seu devocional de que quando ela era criança, a sua mãe pedia para que ela fosse até o jardim da sua casa para tirar as ervas daninhas. E ela, como criança, arrancava as ervas daninhas somente do caule e as suas folhas, deixando dentro da terra as raízes. Passando-se ali algum tempo, aquela erva daninha crescia novamente e crescia mais forte. Por quê? Porque ela havia tirado somente aquilo que estava por cima da terra, o caule e as folhas. Ela não havia tirado aquilo que estava por debaixo da terra, aquilo que ninguém via. Portanto, o resultado de tirar ervas daninhas de uma forma superficial é que, passando-se algum tempo, essas ervas cresciam com mais força porque as suas raízes continuavam debaixo da terra. Isso nos faz pensar que muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Nós devemos cuidar do nosso coração como se cuida de um jardim, entendendo que alguns sentimentos querem ficar enraizados dentro do nosso coração. E muitas vezes nós acumulamos dentro do nosso coração sentimentos como ressentimento, mágoa, decepções, e nós não tratamos desses sentimentos tirando-os da raiz. E isso vai acumulando dentro de nós raízes de amargura que acabam prejudicando o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento relacional, o nosso desenvolvimento como pessoa. Então, o que Hebreus ele vai dizer no seu capítulo 12, no versículo de número 15? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, cuidar para que ninguém se exclua da graça de Deus é entender que nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e da nossa vida espiritual, entendendo que a falta de cuidado pode gerar em nós raízes de amargura que acabam nos excluindo de viver em Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida em todas as esferas da nossa vida, seja relacional, espiritual, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola e por aí vai. Então, eu queria que você pensasse comigo, assim como eu também refleti, a respeito de que muitas vezes nós não temos cuidado do nosso jardim, o nosso coração, como de fato nós devemos. Nós deixamos que algumas sementes sejam cultivadas dentro do nosso coração, como desesperança, pensamentos, como raiva, sentimentos que nos bloqueiam e nos impedem de sermos plantas frutíferas, videiras frutíferas. E a partir daí, quando nós deixamos que essas raízes cresçam no nosso coração, nós acabamos minando ou matando outras flores ou plantas que estão ou estavam sendo nutridas de uma outra forma e elas passam por um enfraquecimento porque as ervas daninhas acabam ocupando um espaço maior no jardim do nosso coração. E essas raízes, elas brotam em momentos mais importunos da nossa vida. E se a gente não tratar de uma forma profunda, elas continuam crescendo e elas continuam absorvendo forças de raízes de outras plantas que estavam saudáveis, trazendo assim
um enfraquecimento geral dentro do nosso coração. Então, esse devocional vai nos fazer pensar em como não permitir que raízes de amargura ocupem espaço na terra do nosso coração. Então, nós devemos ser vigilantes, sim, a respeito daquilo que nós cultivamos no nosso coração. Nós devemos identificar as raízes que querem crescer dentro de nós e nós devemos observar sempre a palavra de Deus, entendendo que, sim, nós temos responsabilidade em cultivar aquilo que vai trazer benefício espiritual para a nossa vida e, como jardineiras, nós devemos arrancar todo sentimento, todo pensamento, toda situação que quer enfraquecer as nossas raízes e nos tornar corações com jardins sem vida. E muitas vezes nós vamos ter que expor essas raízes para que nós possamos arrancá-las debaixo da terra, para que as ervas daninhas elas sejam arrancadas com raiz e tudo. Nós precisamos cavucar a terra, expor as raízes e arrancar esta erva. E muitas vezes no nosso coração nós vamos precisar fazer a mesma coisa, confrontar, expor. E expor para quem? Expor para Cristo, a fim de que uma vez que nós expomos a Ele as raízes que estão tentando contaminar a nossa vida, Ele possa nos dar condições pelo Espírito Santo de arrancar aquilo que foi exposto para Ele, para a glória de Deus. Então, se a palavra adentrar profundamente no solo do nosso coração, nós cultivaremos uma bela colheita e um jardim cheio de flores, cheio de frutas, cheio de vida. Então, finalizo aqui com esta frase que é top demais. É uma frase de afirmação que vai dizer: eu sou forte quando cuido do meu coração como um jardim. Então guarda isso. Você é forte quando você cuida do seu coração como de um jardim. Amém?